que é o silêncio para um homem que passou 50 anos ouvindo o ronco do motor? Para Afonso, o silêncio era o som do fracasso. Era o barulho ensurdecedor da garagem vazia, o ar frio onde sua esposa, Elara, costumava esperá-lo com café quente. Aos 72 anos, Afonso não era apenas um caminhoneiro aposentado. Ele era uma relíquia, um fantasma nas paradas de diesel, e todos sabiam disso. E o destino, com sua ironia cruel, acabara de lhe dar o último empurrão para a humilhação. Ele havia herdado a ferrugem. A ferrugem não era apenas um caminhão, era uma piada, um modelo de uma época que ninguém mais lembrava, com manchas de óxido que pareciam um mapa da tristeza, pneus carecas e um motor que teimava em não morrer, mas também se recusava a viver. Foi a única coisa que seu melhor amigo, Beto, lhe deixou. Beto, que partiu silenciosamente em um hospital barato, deixando para Afonso a chave de uma lata velha e um mundo de dívidas. A primeira vez que Afonso tentou ligar a ferrugem, o pátio da transportadora se encheu de risadas. Jonas, um motorista jovem, com um caminhão cromado que parecia uma nave espacial, bateu no vidro de Afonso. "Ei, vovô, isso aí anda com carvão ou com reza? Cuidado para não desmanchar na primeira curva." As gargalhadas ecoaram pelo pátio, afiadas como vidro quebrado. Afonso apenas apertou o volante, suas mãos trêmulas, não pela idade, mas pela raiva. Ele precisava daquele caminhão, precisava de um frete. As contas do tratamento de Elara haviam levado tudo, até a dignidade. Ele entrou na sala de Donizete, o gerente de logística, um homem com olhos de peixe morto e uma calculadora no lugar do coração. "Donizete, eu preciso de uma carga. Qualquer coisa. Sul, norte, não importa." Donizete nem levantou os olhos do computador. "Afonso, olhe pela janela." "O que você vê?" Afonso olhou. "Meus colegas." "Não," cortou Donizete. "Eu vejo eficiência. Vejo rastreamento GPS, motores Euro 6. Eu não vejo isso." Ele apontou com o queixo para a ferrugem. "Não posso arriscar a carga de um cliente numa peça de museu. Você está acabado, Afonso. Aceite. Vá para casa. Cuide dos netos." Afonso engoliu em seco. "Eu não tenho netos, Donizete. E você sabe disso." Ele saiu da sala, o silêncio dos outros motoristas agora pesando mais que as risadas. A zombaria pública era uma coisa, a piedade silenciosa era insuportável. Eles o viam como Beto era visto no final, um velho teimoso, agarrado a um passado que não voltava mais. A ferrugem era o seu caixão sobre rodas. Naquela noite, a solidão foi sua única passageira. Ele dirigiu o caminhão para sua pequena casa, o motor falhando, soltando uma fumaça preta que parecia a alma cansada de Beto. Ele parou a ferrugem na frente de casa, um monumento à sua derrota. Entrou na cozinha fria. Sobre a mesa, a última conta do hospital, vermelha, urgente. Ele a amassou. Ele pensou em vender a ferrugem para o ferro velho. Talvez desse para pagar a luz. Ele sentou no sofá puído, o mesmo onde Elara deu o último suspiro, e pela primeira vez em 6 meses, Afonso chorou. Chorou pela esposa, pelo amigo, e pelo homem que ele um dia foi. No dia seguinte, o homem do ferro velho veio. Um sujeito magro, que mascava tabaco e olhava tudo pelo preço do quilo. "Dou R$1.000 por ela, Afonso. E estou sendo generoso. Só o trabalho de desmontar isso aí." Afonso olhou para a ferrugem. Era o fim, mas, enquanto o homem do ferro velho circulava o caminhão, algo brilhou no painel. O sol bateu num pequeno objeto que Afonso não tinha notado. "Espere", disse Afonso. O homem suspirou, impaciente. Afonso subiu na cabine. O cheiro de diesel velho e de Beto, um cheiro de tabaco e graxa ainda estava lá. Preso no quebra-sol, estava um pequeno canivete suíço, o favorito de Beto. E ao lado, um envelope amarelado. Afonso o abriu. Dentro, não havia dinheiro. Havia uma única chave pequena, polida, e um bilhete com a caligrafia tremida de Beto. "Meu irmão, eles vão rir de você, como riram de mim. Deixe que riam. A ferrugem é só uma casca. O valor nunca esteve do lado de fora. A chave não é para o motor, é para a lembrança. Olhe debaixo da cama." Afonso franziu o senho.
A cama era o beliche apertado na traseira da cabine. Ele dispensou o homem do ferro velho, dizendo que havia mudado de ideia, ouvindo os resmungos de velho maluco enquanto ele ia embora. Afonso entrou na cabine e se arrastou para o beliche. O colchão era fino, gasto. Ele o levantou. Por baixo, o compensado de madeira parecia normal. Mas Afonso conhecia Beto. Beto era meticuloso. Ele passou os dedos pela madeira e sentiu um pequeno entalhe, quase invisível. Ele usou a ponta do canivete de Beto. A madeira rangeu. Não era um compartimento. Era uma chapa de metal rebitada. E no centro, uma pequena fechadura. A fechadura que a chave polida abria. O clique da fechadura foi seco, quase tímido. A chapa de metal se soltou, revelando um compartimento raso, forrado de veludo. Dentro, não havia ouro, nem joias, nem maços de dinheiro. Havia duas coisas. A primeira era um caderno de capa de couro, grosso, pesado. A segunda era uma foto. A foto era dos dois, Afonso e Beto, 30 anos mais novos, abraçados na frente daquele mesmo caminhão. Mas o caminhão estava novo, recém-pintado, brilhando. Na foto, Elara estava entre eles, sorrindo. Afonso sentou-se, o coração batendo descompassado. Ele abriu o caderno. Não era um diário de bordo. Era um diário de vida. Por horas, Afonso leu. Ele leu sobre a dor de Beto quando Elara adoeceu, e como Beto começou a economizar cada centavo, não para si, mas para Afonso. Ele leu sobre a raiva de Beto contra as grandes transportadoras, que esmagavam os motoristas autônomos com taxas e tecnologia. E então, ele leu sobre o segredo. Beto não era apenas um motorista. Ele era um inventor frustrado. Eles querem velocidade, Afonso, dizia a caligrafia. Eles querem motores que bebem nosso sangue. Mas eu lembrei do que o meu avô dizia. O motor antigo tinha alma. Eu decidi dar uma alma nova para a ferrugem. Afonso não entendeu, até virar a página. Havia diagramas, esquemas complexos de engenharia. Beto, nas suas longas esperas nos portos e postos, não estava bebendo café e contando mentiras. Ele estava redesenhando o motor. Ele usou a aparência decrépita do caminhão como um disfarce perfeito. Ninguém nunca olharia duas vezes para a ferrugem. Ele pegou peças de ferro velho, de tratores antigos, de motores de barco, e com a paciência de um monge, ele construiu algo novo dentro do bloco antigo. Um sistema híbrido, não de eletricidade, mas de reaproveitamento de pressão de ar e queima de diesel otimizada. Um motor que, segundo as notas de Beto, era quase autossuficiente. Eles riem da fumaça, Afonso, ele leu, as lágrimas embaçando sua visão. Mas a fumaça é só teatro. Eu fiz ela parecer velha. Fiz ela parecer fraca. Mas debaixo dessa ferrugem, meu irmão, ela é o caminhão mais forte da estrada. Ela faz 40 quilômetros com 1 litro. Eles não podem ter isso. Eles não podem saber. Até agora. Afonso fechou o caderno. O sol estava se pondo. Ele olhou para as próprias mãos. As mãos que Jonas disse que não serviam para mais nada. Ele saiu da cabine, foi até a frente do caminhão, e abriu o capô. Para um leigo, era um motor velho e sujo. Mas agora, Afonso via. Ele via as soldas que não eram originais. Via as mangueiras redirecionadas, os cilindros adaptados. Ele via o gênio do seu amigo. Naquela noite, Afonso não dormiu. Ele trabalhou. Ele limpou os bicos injetores como Beto havia instruído no diário. Ele ajustou a pressão de um cilindro escondido. Ele trocou um fusível. E então, às 4 da manhã, sob a luz pálida da lua, ele girou a chave. Não houve o barulho de metal rangendo. Não houve a fumaça preta e engasgada. Houve um som baixo, profundo, quase um ronronar. Um som de poder adormecido. Um som que Afonso não ouvia há 30 anos. O som da pura potência. Na manhã seguinte, o pátio da transportadora estava cheio. Afonso estacionou a ferrugem ao lado do caminhão cromado de Jonas. O silêncio foi imediato. O caminhão de Afonso, embora ainda parecesse uma lata velha por fora, tinha uma presença. O motor estava ligado, mas quase não fazia barulho. Jonas saiu do seu caminhão, com o sorriso zombeteiro habitual. E aí, vovô?
Decidiu virar sucata de vez? O que é isso? Um motor elétrico? Afonso desligou o motor. O silêncio se aprofundou. Ele desceu da cabine. Ele não parecia mais um homem derrotado. Havia uma calma nele. Jonas, disse Afonso, a voz firme. Você disse que esse caminhão não chegava na esquina. Donizete saiu do escritório, atraído pela falta de barulho. Afonso, eu não vou. Eu quero a carga que ninguém quer, interrompeu Afonso. A carga de 20 toneladas de aço para a serra, a que todos têm medo de pegar por causa do consumo e do perigo da descida. Jonas gargalhou. Vovô, aquela carga faria seu motor explodir na subida. Você não levanta 20 toneladas nem com reza. Donizete estava prestes a expulsá-lo. Afonso caminhou até a traseira do seu caminhão. Engate a carreta, ele disse. Por pura diversão, para ver o velho se humilhar de vez, Donizete autorizou. Engatem. Quero ver isso. 2 funcionários, rindo, engataram a carreta de 20 toneladas na quinta roda da ferrugem. O caminhão rangeu sob o peso. Jonas assobiou. Adeus, vovô. Foi bom te conhecer. Afonso subiu na cabine. Fechou a porta. Ele olhou para a foto de Elara e Beto, que ele colocou no painel. É por vocês, ele murmurou. Ele girou a chave. O ronronar profundo começou. Ele engatou a primeira marcha. E, lentamente, sem esforço, sem fumaça, sem hesitação, a ferrugem começou a se mover. O pátio ficou em silêncio absoluto. Não era o som de um motor velho lutando contra o peso. Era o som de um trator de esteira puxando uma pluma. A ferrugem arrancou, com 20 toneladas de aço, como se estivesse vazia. Afonso não olhou para trás. Ele passou pelo portão da transportadora e pegou a estrada. Jonas e Donizete ficaram parados, boquiabertos. Os outros motoristas se aproximaram, olhando para o espaço vazio onde o caminhão estava. O único som era o do motor cromado de Jonas, que de repente, parecia barulhento e fraco. Afonso fez a entrega em tempo recorde. Ele subiu a serra como se fosse uma reta. Ele desceu usando um sistema de freio motor, que Beto havia inventado, que regenerava a pressão de ar. Quando ele voltou, uma semana depois, o tanque de diesel estava quase no mesmo lugar onde ele o deixou. Ele parou no pátio. Desta vez, ninguém riu. Donizete correu para fora, pálido. Como? Como você fez isso? Que motor é esse? Jonas se aproximou, o queixo caído. Afonso. Eu não. Afonso desceu da cabine, segurando o caderno de couro de Beto. Ele olhou para Donizete, e depois para Jonas. E ele viu neles não a raiva, mas o espanto, a perplexidade. O mundo deles, feito de cromo e computadores, não fazia sentido diante do que tinham visto. Isso, disse Afonso, batendo na lataria de a ferrugem, é o que acontece quando você julga um livro pela capa. Ou um homem, pela sua idade. Ele abriu o capô. O motor estava lá, limpo agora, mas ainda incompreensível para eles. Isso é lealdade. Isso é o gênio de um homem que vocês chamavam de louco. Vocês zombaram do caminhoneiro, zombaram do caminhão, mas nunca entenderam o valor da ferrugem. Afonso não vendeu o segredo. Ele não ficou rico. Ele continuou dirigindo a ferrugem, mas ele não era mais o vovô. Ele era seu Afonso, o homem que calou o pátio. A história se espalhou. Engenheiros de grandes montadoras vieram, ofereceram fortunas pelo caminhão. Afonso recusou todas. O caderno de Beto, ele guardou junto com a foto de Elara. Era o seu legado. A zombaria se transformou em respeito. Jonas, eventualmente, pediu desculpas e perguntou se Afonso podia dar uma olhada no seu motor, que estava bebendo muito. Afonso sorriu e disse que talvez. A maior vingança de Afonso não foi a humilhação, foi a perplexidade. Ele provou que, no silêncio do seu luto e na carcaça de um caminhão velho, havia mais poder e mais vida do que em todo o cromo e todo o barulho do mundo moderno. E a ferrugem, o caminhão que era uma piada, tornou-se uma lenda na estrada. Fim do roteiro. Se essa história tocou o seu coração, se ela te fez lembrar que o verdadeiro valor muitas vezes está escondido sob a poeira e a ferrugem, compartilhe este vídeo. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência? Quantas vezes desprezamos o que é velho, sem perceber a sabedoria e o poder que ali se escondem?
Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a lealdade é o maior tesouro que um amigo pode deixar? E não se esqueça, se inscreva no canal, mas só se você, assim como Afonso, acreditar que as melhores histórias são aquelas que ninguém vê.